Bom dia, meu nome é Alisson, segunda DMB. Espera, Jorge. Pronto. É, Vim aqui para falar um pouco sobre a nossa eletiva de arte. Sobre agradecer aos colaboradores. Fala Catiúcia, Rayane e Laucilene. Falar sobre a eletiva que foi boa, teve muitos momentos assim de descontração, aprendemos muita coisa sobre artes, a história da arte. Ah, é, e agora vamos apresentar, no caso, os trabalhos. Primeiramente, vai ser o de um momento aqui que eu eh, primeiro vai ser o de esfumado e depois vai ser de bi e tridimensionalidade. Bem, como o Gustavo disse aí, falou aí, né? Nós tivemos três colaboradores na nossa letiva. Tivemos a professora Rayane com a parte de matemática, com a parte de propulsão, e foi uma aula muito boa, né? Catilce, ela veio trazer essa parte da história, né? Da arte, da história, como ela se fez perante todo esse tempo, e Laucilene foi uma convidada na eletiva, justamente para trazer como ela é uma artista são-bentense, né? Como ela é uma artista são-bentense, então eu quis trazer uma artista que a maioria dos alunos já conhecesse. Então as meninas agora vão apresentar sobre a parte de bitridimensionalidade, e o próximo que será a técnica do esfumado, que foi o que uma das técnicas que a gente viu na nossa letiva. Podem começar, meninas. Bom dia, meu nome é Laura, eu faço parte da eletiva Criar Arte Desenho faz parte, e eu vou explicar um pouco sobre a bidimensionalidade e como ela se aplica na arte. A humanidade, ela enxerga em três dimensões. Essas três dimensões são a largura, a altura e a profundidade. A bidimensionalidade, ela só contemplará duas dessas três dimensões, que são a altura e a largura. Um exemplo básico de como vocês podem entender isso e tornar isso um pouco mais palpável é quando nós estamos no pré-1, no fundamental, e fazemos aquele desenho com uma casinha, um sol, uma nuvem, uma árvore, algumas montanhas, e parece que todos os elementos estão alinhados e não há noção de uma profundidade nesses elementos. Parece que o sol está abaixo da casa, que a árvore está em cima ou embaixo da montanha. Não há uma noção muito grande de profundidade, até porque nós éramos pequenos e não tinha noção sobre isso. Mas o ponto é como a bidimensionalidade, apenas usando essas duas dimensões, que são a largura e a altura, pode nos dar essa noção de profundidade, mesmo sem usar, de fato, essa terceira dimensão. Como isso pode ser dado são através de alguns pontos, que são as cores, as texturas, as linhas e
os pontos. Esses 4 elementos, eles nos dão uma noção e nos proporcionam fazer formas de distância, fazer áreas, ângulos, fazer proporções e outros comprimentos. Com isso, nós podemos montar alguns cenários que serão contemplados com contrastes, composições e com direção. Isso cai justamente em um ponto que eu queria aprofundar um pouco mais, que é o paradoxo da bidimensionalidade na arte. É basicamente como nós conseguimos enxergar uma realidade ou representar uma realidade de 3 dimensões usando apenas 2. Que, como eu já falei anteriormente, mas cabe frisar, a largura e a altura. Isso se dá a partir de 2 pontos bastante importantes e básicos até, principalmente para a pintura e para o desenho, que são a posição, que é um elemento maior ou menor, normalmente aquilo que é maior está um pouco mais longe, aquilo que é maior está um pouco mais perto, e o eixo e o plano que nós estamos vendo aqui. Se nós estamos vendo mais abaixo ou mais acima, se nós estamos vendo aquilo ali em um plano mais inclinado para a direita ou um plano mais inclinado para a esquerda. Isso vai nos dar uma noção de posição, de elementos e uma noção de distância. E outro ponto bastante importante, bastante básico, acho que alguns até imaginam, que é a luz. A luz vai nos proporcionar 3 coisas, que são as sombras, a vibração e a intensidade. A sombra, normalmente, é aquilo que está mais à frente. Como dá para ver no rosto da menina, temos um contraste. A parte do rosto que está um pouco mais escura é a parte que não está batendo tanta luz, está recebendo um pouco de sombra. E a parte que está um pouco mais clara é a parte que está recebendo mais luz. A vibração também é bastante importante, porque com a vibração nós podemos perceber se nós estamos em um lugar mais profundo, ou seja, se nós estamos vendo uma área com mais profundidade ou uma área mais perto do nosso corpo. Normalmente aquilo que está mais perto terá uma vibração maior, terá cores mais claras, cores mais alegres, digamos assim. Aquilo que está mais longe terá cores mais escuras, cores mais sóbrias. E outro ponto é a intensidade. Aquilo que está recebendo mais luz, consequentemente, cores mais alegres, terá uma maior intensidade. E aquilo que está mais longe, cores mais escuras também, estará recebendo uma menor intensidade de luz. Esses são alguns pontos que eu achei bastante importante para frisar para vocês sobre um resumo da arte bidimensional. Tereza vai apresentar agora um pouco sobre a arte tridimensional. É bastante importante prestar atenção nessa parte de Tereza, porque ela complementa a minha parte dá um gancho para que vocês possam entender mais a fundo a parte da tridimensionalidade. Tereza está por aí? Tereza? Acho que Tereza não conseguiu entrar, então vou dar um pequeno resumo sobre o que é tridimensionalidade. Então, como Laura falou
sobre a bidimensionalidade, que só são em duas dimensões. O próprio nome já está dizendo, tridimensionalidade são em três dimensões. Então, nós temos altura, largura e profundidade. Então, as três, elas estão interligadas entre si. É muito comum que a gente, em alguns locais, veja coisas parecidas com a tridimensionalidade, mas é o que nós chamamos, não é tridimensionalidade, mas é o que nós chamamos de proporção, porque está proporcional a uma coisa, certo? Então agora a gente vai ver a técnica do esfumado, que as meninas vão apresentar, Geórgia e Eduardo. É isso? Podem iniciar. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a técnica do esfumado. Primeiramente, para evitar as manchas indesejáveis no papel, o desenhista deve estar sempre com as mãos limpas e secas. Esfumar é integrar os traços na mancha, de modo que crie uma sombra homogênea, fazendo com que a linha do lápis desapareça, dando lugar a uma área sombreada, em que a passagem de um tom para o outro se torne imperceptível. Uma técnica muito usada para esfumar é o esfuminho, que é um pequeno rolo de papel ou pelícia aparado em ponta. Bom, existem diversas formas de obter o esfumado do grafite no desenho. E algumas das formas usadas são o feltro, o algodão, o cotonete, borrachas e até o papel higiênico. E também é utilizado pincéis para esfumar desenhos feitos de pó de carvão. E para obter o esfumado dessa obra, Lídia utilizou o dedo, que também é uma forma muito usada para obter esse resultado suave e homogêneo dos traços, que é a característica forte do esfumado. Pronto, então, essa foi a nossa apresentação. Obrigado a todos os alunos que participaram, obrigado ao pessoal que está aqui, certo? E até